Bom, o clima do planeta Terra, ele é controlado por dois fatores básicos. A insolação, de onde vem toda a energia para os movimentos, os ventos, as chuvas, e os oceanos. Os oceanos armazenam 80% de todo o calor que o Sol coloca na Terra. Então ele é um grande regulador do clima. Agora, como que o oceano regula o clima? Através dessas interações da superfície do oceano com a atmosfera. Aquece uma parte do oceano, resfria outra. Isto condiciona que as ondas de convergência, a precipitação, secas e enchentes ocorram. Então, para nós podermos aprimorar isso nos nossos modelos matemáticos, que são utilizados para o prognóstico, para a previsão, nós precisamos entender quase a nível molecular como é que a superfície do oceano interage com a atmosfera. Com o tempo, nós fomos aprendendo e observando que é necessário compreender uma camada cada vez mais profunda do oceano para entender as relações de mais longo prazo. Uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos. Então, com isto, se estabeleceu o Projeto Pirata, que é uma iniciativa tripartite entre o Brasil, a França e os Estados Unidos da América, para podermos primeiro monitorar e melhor compreender o Oceano Atlântico Tropical. Nós temos 8 boias de responsabilidade do Brasil, 4 seguindo uma linha a longitude de 0,38 graus oeste, que é do norte de Fortaleza até em direção ao Caribe, e mais 4 na costa nordeste do Brasil. Isso faz uma rede de boias que nós conseguimos ter a informação de toda a parte meteorológica dessa região. Então nós precisamos fazer o rodízio anual dessas boias, porque nós trocamos os sensores. Então o Vital de Oliveira, em função do seu parque de guinchos, principalmente, e da sua área de trabalho, ele facilitou muito esse rodízio das boias. Então, o coração das atividades de manutenção do Projeto Pirata são essas boias. A manutenção é a troca dessas boias anualmente. Essa boia, ela possui alguns sensores meteorológicos, que são o que a gente chama de sensores secos, porque eles ficam acima da superfície da água. O sensor de temperatura e umidade do ar é um termohigrômetro. Aqui nós temos o sensor de radiação solar, é um piranômetro, ele mede a radiação solar incidente. Lá em cima, naquele mastro, nós temos um sensor de vento, é um anemômetro, ele mede a direção e a intensidade dos ventos. E um pouco escondido lá atrás, nós temos o sensor de chuva, é um pluviômetro, que mede a intensidade da chuva. E tudo isso é conectado nesse tubo central, onde fica toda a eletrônica da boia. Os coletores de dados, bateria, bússola, transmissor para satélite, enfim, está tudo aqui dentro. Todos os dados ficam armazenados aqui. Então, esse modelo de boia, ele transmite para os satélites da série Argos. São satélites de órbita polar. Então, em função disso, são poucas passagens, 4 a 5 passagens de satélites por dia. E nesse momento que a boia transmite os dados. Abaixo da boia, abaixo da linha d'água, nós temos essa estrutura de inox para suportar toda a linha de fundeio, que fica presa bem aqui nesse vértice. E aqui nós temos os sensores molhados, os sensores oceanográficos, que basicamente eles medem a temperatura da água do mar e a condutividade, para daí extrair a salinidade, o teor de sal da água. Então, inicia por esse sensor aqui, que é fixo na própria estrutura da boia, e ele fica exatamente a 1 metro abaixo da linha d'água. Então, é o que a gente chama de TSM, que é a temperatura da superfície do mar. Essa informação é gerada por esse sensor. Depois, na linha de fundeio, até 500 metros de profundidade, nós temos mais 10 sensores que estão nessa caixa aqui. Esse é um sensor de temperatura, tem o elemento sensor de temperatura aqui e de condutividade. Toda a eletrônica fica aqui dentro
ele armazena os dados, coleta e armazena os dados a cada 10 minutos e ele transmite esses dados através de um modem indutivo para o coletor de dados da boia, que daí se transmite pelo satélite. O maior problema que a gente enfrenta é com vandalismo. Então, muito navio pesqueiro se aproxima da boia para fazer a sua pesca. E nisso acaba danificando a boia, danificando sensores, e a boia para de transmitir, ou totalmente, ou parcialmente. Esse ano nós perdemos 2 boias, elas simplesmente não estavam lá. Outras 2 boias estavam sem a torre, com todos os sensores meteorológicos. Então, na manutenção, essa é a parte mais crítica. Você consegue pegar a distância dele no radar ali, Sérgio? Senhor, tá aqui no radar. Qual a distância atual dele? Tá, 2,1 milhas da água. Tá, vamos PMA dele, por favor. Se começar a deslocar, a gente vai saber. Atento, embarcação pesqueira, aqui navio da Marinha do Brasil, casco branco, indicativo H39, navio de pesquisa Vital de Oliveira, chamando para a sua identificação, câmbio. Nesse momento nós estamos fazendo uma aproximação para fazer o rodízio da boia e encontramos uma embarcação pesqueira de grande porte. Então eu fiz uma aproximação amigável, sem assustá-lo, mas também tentando identificar se ele estava preso na boia. Uma embarcação desse porte, presa à boia, danifica totalmente a estrutura de fundeio dela. Eles atracam junto à boia porque, como é uma área que tem muito peixe próximo, eles economizam combustível, porque eles ficam presos, não ficam derivando em relação à corrente e vento, mas acaba danificando toda a parte de peação da boia, até soltando alguns sensores, que pra gente é importantíssimo a informação desses sensores. Então isso prejudica muito o nosso trabalho. Como nós estamos acima de 200 milhas da costa, nós estamos fora da zona econômica exclusiva. Então eles não têm essa obrigatoriedade de responder. As boias, elas partem do princípio de não utilizar painéis solares. Por quê? O painel solar é sempre um atrativo a mais para alguém que pode passar ao lado da boia, olhar um painel solar, e aquilo pode gerar uma certa cobiça. Tendo sua bateria, eu tenho uma vida útil bastante definida, então eu não posso transmitir um volume grande de dados ou ficar transmitindo a todo momento, que em pouco tempo vai acabar a bateria. Quando eu vou fazer a manutenção, não é só instalar uma boia nova no local. É fundamental que eu possa tirar aquela boia da água e fazer a leitura de todos os dados de alta frequência, 1 ano de dados, que estão armazenados em cada sensor, em cada instrumento. O Projeto Pirata, eu acho que no mundo inteiro, é um dos principais para você entender o que acontece no oceano tropical. Desde a primeira boia, os dados são livres. Eu acho que isso é que faz a diferença e a importância, a relevância, porque a gente coleta dados em regiões de difícil acesso, onde a gente não pode ir toda hora pegar um barquinho e ir até ali, fazer as medidas e voltar. Então é muito importante ter esses instrumentos fundeados, né, fixos na coluna d'água. E foram feitas descobertas, por exemplo, de um ramo da corrente norte equatorial que entenderam finalmente que existia um ramo mais ao norte através das medições da rede de boias pirata. Então é de extrema importância e, mais importante, eu acho que é a parte mais legal, os dados são abertos e o número de publicações que já saiu depois disso é relevante. A preparação de um lançamento de boia começa antes mesmo do navio sair, né? Então é feito todo um estudo de qual material que será necessário, quantas pessoas terão que estar envolvidas, toda a parte de segurança, o que vai acontecer, qual vai ser a sequência das ações, de forma que quando a gente chega no ponto de coleta, a gente já sabe quem vai fazer o que, a fanha acaba acontecendo de uma forma natural, sem colocar em risco a segurança do pessoal e do material. Claro, para mim o trabalho
a faina que nós chamamos na marinha, o mais bonito, é aquele que é mais seguro. Então eu não tenho pressa nenhuma de realizar esse rodízio de boias. Isso tem que deixar bem claro para todo mundo. Cada um tem que estar preocupado com a sua segurança, com a segurança do companheiro. Vamos fazer a aproximação. O momento crítico é o bote, é o embarque do pessoal no bote, é a saída do pessoal do bote, é a saída dos sensores do bote. Tem que ter muita atenção com isso. O navio está mais leve e a tendência é o navio derivar mais. O Vital de Oliveira, ele tem essa possibilidade de parar na posição, ter o posicionamento dinâmico. Essa tecnologia ela ajuda bastante também na parte de manobras com o navio. Qualquer aproximação ou afastamento de uma região mais sensível, nós podemos fazer com esse posicionador dinâmico. Então ele analisa a corrente, vento da região, calcula isso de forma a neutralizar, ou seja, o navio tem que ficar parado na posição. Mas se um sistema desse der fora, o navio fica desorientado. Então a gente sempre tem um plano B em termos de manobra do navio. Liberou. Boa, tá bem. O início da recuperação da boia ele tem que acontecer sempre de dia, porque você precisa colocar um bote na água. E essa manobra de colocar o bote na água, parte da tripulação vai no bote, é sempre arriscado fazer isso à noite. Não tem iluminação, então isso tem que sempre acontecer com iluminação natural. A partir daí, todo o restante do processo pode ser feito à noite sem problema algum. O projeto Pirata, ele é composto de 3 países praticamente aqui na nossa região: Brasil, França e Estados Unidos. São 8 boias de responsabilidade do Brasil. Então nós precisamos fazer o rodízio anual dessas boias. E isso avançou muito em termos de tecnologia no rodízio das boias, com o emprego do Vital de Oliveira. Comando aqui, bote, pronto para abordar a boia, pronto para abordar a boia. O início da recuperação da boia ele tem que acontecer sempre de dia, principalmente porque parte dos sensores secos, dos sensores meteorológicos, eles têm que ser retirados da boia antes de trazer a boia a bordo do navio. A compreensão no Brasil, do governo brasileiro, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e o Ministério da Defesa, da importância do projeto Pirata para o Brasil, da importância dessa informação para a agricultura, para a previsão climática no Brasil, fez com que nós pudéssemos garantir, né, o que é o grande custo deste projeto: tempo de navio, custo de deslocamento do navio do Rio de Janeiro até 15 graus norte e de volta, todo ano. Mais ou menos. Essa troca específica, na recuperação da boia, tinha um espinhel, com rede de peixe, com linha, com boias, de algum navio de pesca que deixou por aí.
ela ficou enroscada no cabo da boia. Então o navio não teve capacidade de trazer a linha de fundeio para bordo. Então a gente teve que cortar a linha e perdemos a linha de fundeio. No Brasil, existe um sistema meteorológico que causa muita precipitação no sudeste do Brasil, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. O que nós não entendíamos é como que chovia, usando o mesmo pensamento, sobre águas frias no Atlântico Sul. E este foi um dos fatores que os dados das boias piratas nos permitiu demonstrar é que não é a temperatura do mar que organiza a zona de convergência, as nuvens, mas são as nuvens que determinam a temperatura do mar. Então, a zona de convergência, essa descoberta de chover sobre águas frias, que era um grande incógnita para a comunidade científica de modo geral, foi possível ser descoberto o mecanismo da chuva sobre águas frias devido à existência desses dois elementos. O projeto Pirata, com um sistema de boias, com as séries temporais de boias que medem temperatura, radiação solar e precipitação, e o modelo. Então, os dados mais o modelo permitiu que nós publicássemos já na revista no Journal of Climate essa descoberta. Então, depois que a boita é lançada, ela leva em torno de 40 minutos para tocar o fundo. E após esse tempo o navio retorna à posição onde a posição final da boia, para fazer duas coisas. Primeiro, pegar a posição final da boia, onde ela assentou a boita no fundo, a boia fica na superfície. Então, através do radar do navio, do GPS, a gente pega a posição exata da boia. E a segunda coisa é verificar se todos os dados, se a boia está transmitindo corretamente o dado de todos os sensores. Então a gente verifica aqui se todas as variáveis que a boia mede estão aparecendo, estão corretas. Dependendo do problema que surge, a gente ainda tem tempo de retornar na boia, colocar um bote na água, voltar na boia, fazer uma substituição do sensor. Se é um sensor molhado, abaixo da linha d'água, aí não tem o que fazer, não tem como trocar. Mas se é sensor de superfície, a gente consegue trocar. Já aconteceu isso algumas vezes, inclusive uma vez nós tivemos que trocar todo o tubo com a eletrônica da boia. Vários outros projetos de pesquisa foram percebendo a oportunidade da existência desse sistema de boias para embarcar outros projetos. O meu interesse principal nas boias pirata é a parte de como se comporta a coluna d'água, né? Então, quais são as diferenças de temperatura e salinidade nas diferentes regiões, né, onde a gente tem as boias pirata, e nas diferentes profundidades da coluna d'água. No momento, as boias pirata não têm uma gama muito grande de sensores de biogeoquímica, né, que é a parte que me interessa, a oceanografia química. Mas está planejado no futuro da gente começar, aos poucos, a ter sensores biogeoquímicos. No caso, a gente poderia falar de sensor de oxigênio dissolvido, sensores de pH, sensores de nitrato. A Comissão Pirata, nós fizemos 3 paradas estratégicas na parte de logística, né? Nós paramos em Fortaleza, Natal e Maceió. E todas as paradas do navio, nós giramos os pesquisadores para dar oportunidade para mais pesquisadores. A ideia é sempre tentar sair com o máximo de pesquisadores possíveis. Então, qualquer solicitação de emprego, de sensores, lançamento de equipamentos, por qualquer universidade, ela é sempre muito bem analisada pelo navio e a Marinha proporciona essa oportunidade de embarque. Então, o cientista ele já conhece o navio, porque ele operou anteriormente, depois ele vai trabalhar nos dados. Então, às vezes, ele enxerga até um pouco de dificuldade, que é coletar um dado, um mar um pouco mais agitado, às vezes de madrugada. Então, isso é muito importante para a gente. Esse navio tem muitos equipamentos para pesquisa, então, e são equipamentos, a vantagem desse navio, ele é todo moderno. Então, a gente tem sempre o último modelo
dos equipamentos que a gente precisa. Então, as instalações de laboratório são boas também, então a gente tem espaço para o que pode ser feito a bordo, a gente tem espaço para trabalhar a bordo e já sair daqui com o dado quase pronto, porque nem todas as instituições de pesquisa têm o seu próprio navio, são poucas. Então, é muito importante essa parceria com a Marinha. Qual a grande diferença do navio Vital de Oliveira para o Projeto Pirata? É a capacidade de embarque de grupos, outras equipes de cientistas. Nós tínhamos a capacidade de 7 pesquisadores embarcados no navio oceanográfico Antares. Nós temos a capacidade de 60 pesquisadores embarcados no navio oceanográfico e pesquisa hidrooceanográfica Vital de Oliveira. Então, com a existência dessa plataforma, nós pudemos e estamos exercitando um aumento na sinergia entre as pesquisas oceânicas realizadas no Brasil. Então, isso nos coloca num patamar de produção científica dos próximos anos que não seriam possíveis sem a existência de uma plataforma embarcada como o navio Vital de Oliveira.